Bom dia, eu sou o Zé Barrichello. Agradeço a todos por estarmos aqui juntos. A Paraty, essa terra cheia de ancestralidade, viva o sincretismo do Brasil. Uma honra estar aqui, uma honra estar entre vocês, aqui nessa mesa, e com todos nós aqui juntos nesse momento. Eu escrevi para conseguir ordenar os meus pensamentos. Deixei para escrever aqui quando eu chegasse em Paraty. Foi muito legal ter feito isso. Em 7 de fevereiro de 1747 foi impresso o primeiro livro do Brasil. Seu nome é Relação da entrada que fez Dom Francisco Antônio do Desterro Malheiro, bispo do Rio de Janeiro, havendo feito 6 anos bispo do Reino de Angola, donde, por nomeação de Sua Majestade, foi promovido para esta diocese. O livro, de 24 páginas, foi composto por Dr. Luiz Antônio Rosado, que se apresenta como juiz de fora, provedor de defuntos, ausentes, capelas e refidos do Rio de Janeiro. Por 3 vezes o livro é revisado. 2 dos revisores são bispos, cuja rúbrica autoriza a circulação da publicação. O livro trata da chegada da África e seguinte posse do novo bispo do Rio de Janeiro. Na viagem, há um incidente que procura ser minimizado na narrativa. Um iate real, ancorado no Brasil, e um capitão importante da Marinha são mobilizados no resgate do tal bispo, que ficou encalhado na ilha de Maracá, a 135 quilômetros de Boa Vista, Roraima. As circunstâncias e responsabilidades dessa operação não são apresentadas. Ao chegar, o bispo ficaria de molho por 10 dias e precisaria da aplicação de um remédio brando, o que no fim das contas viria bem a calhar. A sua posse não poderia se dar enquanto não estivessem prontos 7 arcos que ele atravessaria em procissão, antes de penetrar a catedral. A astrologia clássica considera 7 os planetas de influência, talvez por serem todos visíveis a olho nu. Grande produção simbólica da antiguidade procurou representar nosso sistema solar dessa maneira, tendo Saturno como o último, e não raro, o mais importante. Associa-se Saturno à produção agrícola. Por muito tempo, houveram reinos estáveis, dinastias, onde a observação dos padrões da natureza acompanharam nossa ação na Terra. Eras antigas, quando nos preparávamos para este agora. Ciclos se repetem, e padrões são fortes indicadores da linguagem da natureza. Basta procurá-los. Somos seres gregários. Adoramos significar e dar nome às coisas. Eternizá-las em nossa memória como um ato meio consciente de amor, ou nos porões de nossa percepção, a nos atormentar. Freud estava há um século no futuro, e suas percepções bem longe de serem reconhecidas pela mente individual comum, programada pelos agenciamentos sociais produzidos por diferentes dinâmicas de nossa experiência coletiva. Voltando à história do bispo. Descrevendo os detalhes de um dos arcos que atravessaria, o autor diz: o 6º arco trazia tanta candura que o próprio Netuno pareceu ter se empenhado em sua formação. Ele se elevava em encrespadas espumas, formando finas cambraias, matizadas de ígneas cores e pendentes de inchadas nuvens. O arco também foi adornado com peças de prata, um metal comumente associado à lua. Nesse momento, no céu, mas ainda inexistente na mente dos homens, Netuno flutuava lentamente nas águas profundas da constelação de Câncer, acordando a Grande Mãe no que seria algo como a pré-história do inconsciente coletivo. Animismo, um amor maternal profundo, lunáticos, fervorosos, obscurantismo, lágrimas de amor, dor e decepção. Claro que a Igreja Católica, injetando culpa por controle, fazia bem a sua parte. De volta à Terra, no Brasil as coisas andavam quentes. Segundo o livro Brasil Indígena, 500 anos de resistência, de Benedito Preza e Eduardo Rumart, da FTD, durante muito tempo, o ouro do Brasil sustentou o luxo e esbanjamento da corte de Dom João V. A nobreza portuguesa vivia como se esse ouro nunca fosse terminar. Assim era em muitos outros reinos da Europa. Em 1750, Dom José I, José como eu, assume o reino bem bagunçado pelo pai,
e imediatamente nomeia seu primeiro-ministro, que não seria reconhecido por seu nome, mas alcunha, o Marquês de Pombal. Funcionário da coroa do tipo progressista, reorganizaria o império. Ficou conhecido por ter protegido os grandes empresários da nação, criando campanhas monopolistas de comércio. Visando aumentar o domínio português, ampliou as fronteiras do reino, colidindo diretamente com as missões jesuíticas, que levariam a pior, enterrando consigo seu projeto de educação para o Brasil. Mas não vai julgando, não. Em sua atuação, o Marquês também teve embates com nobres, com clero, reprimindo igualmente, claro, toda e qualquer manifestação popular. O cara atirava para todo lado. Enquanto isso, no que hoje é a América do Norte, as 13 colônias inglesas se manifestariam contra cobranças cada vez mais intensas. A guerra logo chegaria, e como ajudinha da França, em 1770 a América se fez livre. Depois seria o Haiti, as colônias espanholas e, por último, o nosso Brasil, com quase 50 anos de atraso. O espírito revolucionário atuava. O bispo e todos no livro não teriam como saber, mas em alguns anos, Urano, o planeta, seria descoberto no céu por William Herschel, astrônomo e músico. Planeta transcendental ou transpessoal, destes cuja órbita excede o tempo de uma vida humana comum. Um dos gigantes de gás, carregado de tormentas elétricas, girando a uma velocidade difícil de conceber, em eixo de rotação horizontal. O único, no sistema solar, a mover-se assim. Disse que Urano rege as energias do signo de Aquário, que aqui nos trópicos se apresenta no meio do verão, quando esse pequeno livro foi impresso. Dizem que somos o que pensamos. Aquário é o que carrega a água, mata a sede, o que considera o nós, maior do que o eu, o penúltimo. Um convite para utilizarmos nossa inteligência de forma coletiva, em prol do equilíbrio de tudo, só porque assim é melhor. Traz a energia de visionários inquietos, se apresenta nos resultados de transformações abruptas, recomeços ampliados. Com o sol jovem, no 7º grau do signo, há um certo reconhecimento de que é preciso, em nome da causa, se desvincular. Esfriar um pouco as emoções, usar cálculos, estimativas, agir sabendo que se a briga for tratada com sensibilidade demais, pode ser dolorosa. E como sabemos, foi. Plutão e Marte estavam em Escorpião. Violência, morte, medo, paixão pelo poder, fins pelos meios. Aquele com quem sempre acaba o trabalho sujo. Assim ele sente em suas vísceras. Porém, com Saturno em Libra, é fino e observador. Sabe andar sem se fazer notar. Mantém o sangue frio. Reconhece a justiça. É econômico. Se equilibra em movimento. E que movimento? Pensa e confia como Capricórnio, signo da Lua e Vênus, lindezas abençoadas por Júpiter Zeus, que está lá bem pertinho. Hedonismo e muita diversão, desde que firme no propósito. Não se deixe iludir. Uma missão está sendo cumprida, um teste no qual ele dependerá só de si. Vida real. Precisa ser assim para crescer. Sofre com Quiron no signo de Virgem, calado e ressentido, enquanto encara a bagunça causada por seu ímpeto furioso na direção da vitória. Potencialmente compulsivo, materialista, meio neurótico, prepotente e bem arrogante. O primeiro livro produzido no Brasil foi produzido por uma máquina-estado predadora, a coroa portuguesa, que por mais de 200 anos interferiu nas dinâmicas dessa terra, a alterando para sempre. Inaugurou, porém, a ideia que representa, a de um livro produzido no Brasil. Em 2019, ele completa 272 anos. Nesse período, os transpessoais Urano, Netuno, Plutão já completaram a volta toda no zodíaco. Muito se aprendeu sobre estarmos aqui. Nosso conhecimento ampliou, atingimos novos níveis de conexão, talvez mais sutis. Porém, em muitos aspectos, somos os mesmos do passado. Há 5.000 anos, os sumérios registravam seus hábitos e normas sociais em pedra. Deste ângulo, o livro é só um bebezinho, só que com Marte em Áries continua irritável e mandão, mas muito mais safo, esperto, veloz, e com a Lua pertinho de Netuno em Peixes, está muito mais empático, sonhador e espiritualizado. Talvez por sua sensibilidade ande meio preocupado. Ele sabe que Saturno se aproxima de Plutão em Capricórnio e de todo o trabalho que isso vai dar. Já está dando. É preciso cuidar da própria energia,
responsabilidade afetiva, cuidado com as palavras, julgamentos, banalizações e espelhamentos. Mas o livro é um revolucionário, lembram? E hoje Urano está em Touro. Os valores estão mudando. Estruturas são ou precisam ser recondicionadas. Aprender através da crise, realizar as próprias limitações, transformá-las, transformando-se. Nesse momento, a herança espiritual desse pequeno livro está afirmando seus atos revolucionários, positivando-os. Como um livro, ele aprendeu a amar a sabedoria e quer mais. Assim é preciso, pois muitas coisas continuam erradas com seus criadores, os humanos. Parece que eles ainda vivem à sombra de seus potenciais. Porém, algo inédito e profundamente uraniano se instalou no tecido social. Estamos conectados. Pactos podem ser refeitos, se assim o quisermos. É possível resolvermos isso aqui. Mas, infelizmente, ele não tem vida própria. É só um livro, fruto de nossa inteligência coletiva. Nós é que precisamos mudar. Você está disposto? Obrigado.